Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Cruz Alta. Conteúdo previsto no edital do concurso e que certamente teremos questões aí na prova. Então, vamos entender bem como que funciona a lei orgânica do município e isso vai nos ajudar também a entender os demais conteúdos que nós vamos estudar depois em legislação. Pessoal, lei orgânica é a lei que organiza o município. Todo município tem a sua lei orgânica, é a principal norma do município. Assim como um estado vai ter a sua Constituição estadual e a União tem a sua Constituição federal, cada município tem a sua lei orgânica com as principais regras de organização do município e dos seus poderes, o legislativo e o executivo, como a gente vai estudar nesta aula. Começa com um preâmbulo, que é o motivo indicando como que foi feita a lei e tudo mais. Preâmbulo não costuma ser cobrado em prova, não vamos perder tempo com ele. Vamos direto aos artigos da lei orgânica, começando com o artigo 1º. O município de Cruz Alta, como a gente sabe, faz parte do Brasil e do Rio Grande do Sul. E ele é autônomo, ele tem autonomia em tudo que trata do seu peculiar interesse. O município é regido por esta lei orgânica e pelas demais leis que ele adotar, as demais leis municipais. E sempre respeitando, é claro, os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Nada muito relevante para fins de prova, apenas disse aqui que Cruz Alta faz parte do Brasil e do Rio Grande do Sul, que respeita suas próprias leis, a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Nada que deva aparecer em prova. Bom, a partir do artigo 2º, nós já temos possíveis questões de prova, porque começam a vir algumas regras que a banca pode perguntar. A banca que vai aplicar o nosso concurso, geralmente nas provas do concurso, ela vai copiar trechos da norma e vai mudar alguma palavrinha ou outra para fazer com que ele perca o sentido, para tornar incorreto o que está certo na lei. Então a gente tem que entender e memorizar também, claro, esses principais artigos aqui da lei orgânica. O artigo 2º, ele fala sobre o território do município. E quando foi feita esta lei orgânica, lá em 1990, foi mantido o território que já era do município de Cruz Alta, aqui sem nenhuma novidade. O parágrafo 1º desse artigo, que traz algo importante, que pode ser perguntado na tua prova. O município ele pode ser dividido em distritos e áreas administrativas. Sempre que o município vai fazer essa divisão, criando distritos ou áreas administrativas, são necessárias duas coisas: lei e consulta à população interessada. Um plebiscito para a população se manifestar se ela concorda ou não com o novo distrito, com a nova área administrativa. Então, se eles perguntarem na tua prova, o que precisa para definir a divisão administrativa do município em distritos ou áreas? Lei e consulta à população. Esses são os dois requisitos exigidos aqui no parágrafo 1º do artigo 2º. A sede do município dá-lhe o nome, a sede de Cruz Alta, que tem a categoria de cidade, enquanto a sede dos distritos, cada um vai ter categoria de vila. Todo poder emana do povo, todo poder vem do povo, e o povo elege o seu poder por meio dos representantes eleitos ou até mesmo diretamente. O povo de Cruz Alta vai eleger prefeito, vice e vereadores. E o povo também vai ter alguns mecanismos para diretamente participar do poder do município. E como é que funciona isso? A gente vai estudar hoje nesta lei orgânica que o povo pode ter iniciativa popular de projeto de lei, o povo vai fiscalizar a atuação da prefeitura. E a gente tem, então, uma série de mecanismos. Então, todo poder emana, que significa que todo poder vem do povo. E o povo exerce o seu poder por meio dos representantes, que ele elege de 4 em 4 anos, e também diretamente algumas formas de iniciativa e controle popular. Bom, e tem objetivos fundamentais do município, aqui também vem muito do que está na Constituição Federal. São objetivos fundamentais do município de Cruz Alta: construir uma sociedade livre, justa e solidária, promover o bem de todos os munícipes e acabar com a pobreza, com a marginalização e também reduzir as desigualdades sociais. Esses são os objetivos fundamentais do município. Símbolos do município: brasão, bandeira e hino.
E agora vem mais uma provável questão da tua prova. O dia de fundação do município. O dia de fundação do município, que é o dia oficial do município de Cruz Alta, é o dia 18 de agosto. Tem que lembrar. Quem já mora no município, quem é natural do município, sabe essa data. Mas quem não é, quem está vindo de outros municípios fazer esse concurso, é muito importante memorizar, porque essa é uma questão que tem muita chance de cair em prova. A banca em outros municípios já perguntou qual era a data do município. Aqui em Cruz Alta, não esquece, é o dia 18 de agosto. Seguimos agora para o artigo 6º, que trata dos poderes do município. E tem que ter um cuidado, porque quando tu estuda a Constituição Federal, tu vai encontrar 3 poderes. Lá na Constituição Federal, nós temos o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Nos municípios, são apenas 2 poderes. O Legislativo, que é a Câmara Municipal, e o Executivo, que é a Prefeitura. Não existe poder judiciário do município. Aquele fórum que tem no município, ele é da Justiça Estadual. Porque o Estado pode ter 3 poderes, tem 3 poderes, assim como a União. Agora, os municípios têm apenas 2 poderes. E na hora da prova, a banca vai fazer uma pegadinha, tentando te enganar, tentando te confundir com a Constituição Federal. E ela vai dizer na prova o seguinte: são poderes do município, independentes e harmônicos, legislativo, executivo e judiciário. Certo ou errado? Claro que está errado, porque o município tem somente 2 poderes. Legislativo, que é a Câmara, executivo, que é a Prefeitura. Poder judiciário em município não existe. Poder judiciário ou é estadual ou é federal. Bom, e salvo exceções desta lei, um poder não pode dar atribuições para o outro. É que o poder executivo e o poder legislativo têm funções bem distintas. Quem é que está no executivo? O prefeito, o vice-prefeito, secretários municipais. O que eles fazem? Eles vão administrar o município. Serviços públicos, finanças, tributos, servidores, bens, tudo isso é a prefeitura que cuida. E o que faz o poder legislativo? O que fazem os vereadores? Eles vão fiscalizar, acompanham e fiscalizam tudo que a prefeitura está fazendo, julgam todo ano as contas do prefeito e também fazem os projetos de lei. Eles vão discutir e votar os projetos de lei que vão autorizar muitas coisas no município. Então a gente tem esses 2 poderes com funções distintas e um não deve se meter na função do outro. E o cidadão que está na função de um deles não pode exercer a do outro. Não pode alguém ser ao mesmo tempo vereador e vice-prefeito, por exemplo, vereador e secretário. Sempre que um vereador assume como secretário municipal, ele tem que se afastar da Câmara. Não é possível estar ao mesmo tempo exercendo a função nos 2 poderes. Bom, seguimos agora para a autonomia do município. E pela nossa Constituição Federal, os municípios são autônomos. E como é que é conquistada essa autonomia aqui do município? Como é que eu posso dizer que o município de Cruz Alta é autônomo? O município de Cruz Alta é autônomo porque o povo de Cruz Alta, de 4 em 4 anos, vai às urnas e elege os seus representantes, os seus vereadores. Também o prefeito e vice-prefeito. O município de Cruz Alta também é autônomo porque existe uma administração própria no que diz respeito ao seu peculiar interesse. Existe aqui uma administração própria no município de Cruz Alta que trata dos interesses do município. Que administração própria é essa? É a prefeitura. E também porque adota a legislação própria. Os vereadores de Cruz Alta aprovam as leis do município que são adotadas, claro, pelo município. Por esses motivos, eu posso afirmar que o município de Cruz Alta possui autonomia. O próximo assunto que nós temos aqui na lei orgânica são os bens municipais. O patrimônio do município é tudo que pertence ao município, bem imóvel, semovente, direitos e ações que a qualquer título pertençam ao município. Tudo que pertence ao município é o patrimônio dele, claro. E quem é que administra os bens do município? A prefeitura, o poder executivo, exceto aqueles bens que são utilizados pela Câmara de Vereadores, porque aí é a própria Câmara Municipal que vai administrá-los. Todos os bens do município, eles devem ser cadastrados. Por que eles fazem esse cadastro? Para garantir que os bens não se percam.
Então, existe um cadastro de tudo que pertence ao município. E os políticos e servidores são responsáveis em conservar esse patrimônio. É isso que nós temos no artigo 10, então, que se tem esse cadastramento dos bens do município. O artigo 11, ele fala sobre a faixa de domínio do município. O que é a faixa de domínio? É uma distância para os lados das estradas. Então, a gente tem uma estrada e uma certa distância ao lado das estradas. Isso aqui no meio é a estrada, tá? E essas faixas são pertencentes ao município. Quando o município faz uma estrada, não pertence ao município somente o asfalto ali onde passa o veículo. Também existe essa faixa de domínio do município ao lado das estradas, justamente para que se possa ter um acostamento, para que se possam ter serviços e tudo mais. E qual é a faixa de domínio do município nas estradas? Depende da estrada. Se é uma estrada principal, do eixo da estrada, 30 metros pertence ao município. Se for uma estrada secundária, 20 metros do eixo. E se for uma estrada vicinal, 10 metros do eixo. Isso eles podem perguntar na prova. E aí eles vão colocar na questão, né? Fica assegurada como faixa de domínio do município quando se tratar de estrada municipal principal, quantos metros do eixo? Aí tu vai responder, 30 metros. Se eles perguntarem secundária, 20 metros. E vicinais, 10 metros. Bom, o artigo 12, ele fala sobre a alienação de bens municipais. Espera aí, o que é alienar um bem? É quando o município se desfaz de um bem. Então o município tem um bem e não vai mais utilizar. E ele doa esse bem, ele vende esse bem. Isso é alienação, se desfazer. Bom, como os bens são públicos e quem está lá administrando o município, prefeito, vice-secretários, eles não são donos dos bens públicos, eles são meros gestores, porque os bens públicos pertencem a nós, são patrimônios da coletividade. Então, sempre que quem está lá no poder, prefeito, vice-secretário, quer alienar um bem, tem que seguir as regras aqui da lei. E tem diferença se o bem é imóvel ou se é um bem móvel. Um bem imóvel, como um prédio, um terreno, para que possa ocorrer essa alienação, é necessária a autorização legislativa. Antes do prefeito se desfazer de um bem público, ele vai pedir autorização legislativa. O que é isso? É autorização da Câmara de Vereadores. Vai pedir para os vereadores autorização e os vereadores vão fazer uma lei autorizando que o município doe ou vende aquele bem. Muito bem. E aí realiza-se uma concorrência, é uma licitação na modalidade de concorrência. E aí quem der o maior preço vai comprar. Essa é a regra geral quando o município, por exemplo, vai vender um terreno que lhe pertence e não tem uso. Ele abre uma licitação, quem der mais, compra. Tranquilo. Só que tem casos que não vai ter licitação. Porque se o município está pegando o bem que lhe possui para fazer uma doação, ou para moradia popular, ou para assentamento de pequenos agricultores, nesse caso, o município está doando o bem. E aí não vai ter licitação, porque já há uma destinação de quem vai receber esse bem. E quando for um bem móvel, não precisa de autorização legislativa. Se tem um bem móvel que não é mais utilizado, por exemplo, um veículo da prefeitura que já não está mais em bom estado, o município pode vender. E aí o município abre uma licitação, uma concorrência pública, quem der mais vai comprar. Quando não for vender, quando for fazer uma doação para fins sociais, para fins assistenciais e filantrópicos, o município também pode doar esse bem móvel. Então é isso que nós temos. A regra é ter licitação, mas tem casos que ela é dispensada também, como eu esquematizei aqui para vocês. Bom, a doação de bens públicos depende de autorização do legislativo. Sempre que o prefeito quer doar um bem do município, ele vai pedir primeiro uma autorização da Câmara de Vereadores. E a escritura deve conter uma cláusula de reversão no caso de descumprimento das condições estabelecidas. O que é essa cláusula de reversão? É o seguinte, o município doa um bem em troca de alguma coisa. Se essa coisa não acontece, se essa condição não ocorre, o município pega o bem de volta.
Por exemplo, vamos imaginar que a prefeitura quer que tenha mais policiamento no município. Como a gente sabe, quem faz o policiamento aqui no estado é a Brigada Militar, que é um órgão estadual. A Brigada Militar se dispõe a aumentar o seu serviço no município, mas ela não tem como investir nisso. O que o município faz? O município constrói um novo prédio para a Brigada Militar no município, um novo batalhão, e doa ele para o Estado. E coloca uma condição: eu dou este imóvel para o Estado, desde que o Estado mantenha o funcionamento da Brigada Militar ali. Tudo bem, foi feita a doação, meses depois a brigada para de funcionar no lugar. O município vai pegar o imóvel de volta. É isso que é a cláusula de reversão. Existe essa condição. E tem muitas doações que são sujeitas a esses encargos. E se o encargo é descumprido, o imóvel volta a ser do município. É isso. Bom, pessoal, o próximo assunto aqui na lei orgânica é a competência do município. O que cabe ao município fazer? E aí nós temos uma grande lista de competências no artigo 13, que são as chamadas competências privativas, que é aquilo que cabe somente ao município de Cruz Alta desempenhar. Depois que passa essa lista, a gente vai encontrar, 2 páginas depois, a competência comum do município, União e Estado. Qual é a diferença entre o artigo 13 e o artigo 14? O artigo 13 são competências só do município de Cruz Alta. No artigo 14, nós temos competências que são do município junto com o governo estadual e com o governo federal. E aqui é essencial que vocês façam a leitura de todas as competências e comparem. Porque na hora da prova, a banca pode perguntar: cabe somente ao município ou cabe ao município junto com a União e com o Estado? E aí ela vai misturar as alternativas do artigo 13 com essas do artigo 14. Então é isso. Eu vou deixar para vocês fazerem a leitura, dando uma dica para vocês. Comecem pela competência comum e depois leiam a privativa. Por quê? A competência comum são menos casos e são mais óbvios. Olha só, o município vai, junto com o governo federal e estadual, atuar em todas essas áreas. Quer zelar pelo cumprimento das leis e do patrimônio público, cuidar da saúde e assistência pública, porque não é só o município que presta saúde, todos vão dar a sua contribuição na saúde. Garantia do direito das pessoas com deficiência, proteção de documentos, obras e bens de valor histórico, artístico, cultural e paisagístico, questão de obras de arte, proteção ambiental e por aí seguem essas atuações, então, que são conjuntas do município, Estado e União. Não deixa de fazer a leitura das competências do artigo 13, porque tem bastante chance disso ser cobrado em prova. Eu não vou fazer a leitura, porque senão a nossa aula fica chata e cansativa, né? Nossa ideia aqui nessa aula é entender a lei, direcionar o estudo e depois é essencial que vocês façam a releitura, tanto dos artigos que eu vou mencionando, como esses que eu não faço a leitura, que eu deixo para vocês lerem depois. E existe ainda no artigo 15 a chamada competência suplementar. O que é a competência suplementar? Bom, existem normas sobre diversos assuntos, normas federais e estaduais. Muitas vezes, a norma federal e a norma estadual não trazem uma situação peculiar aqui de Cruz Alta. E para adaptar a legislação a essa situação, o que o município faz? O município faz uma lei explicando esse assunto específico. É isso. E o município pode, sempre respeitando as leis federais e estaduais, fazer leis dos seus assuntos para adaptá-los eles à sua realidade. É isso. Bom, pessoal, vedações. A banca adora cobrar em prova. Tem uma sacanagem que a banca fez em alguns municípios e ela pode fazer também agora em Cruz Alta. Sabe qual é a sacanagem que a banca andou fazendo? O município é vedado, significa que o município é proibido. Se eu falar numa questão, ao município não é vedado, eu estou perguntando o que é permitido ao município. E a banca faz isso. Ela coloca no enunciado da questão: ao município de Cruz Alta não é vedado. Aí ela vai colocar como alternativas incorretas algumas que estão aqui. E ela vai inverter o sentido de uma para tornar não vedado para o município que aqui na lei é vedado. É quase uma questão de raciocínio lógico que a banca faz. Como é que a gente vai se preparar para essa questão? Nós vamos conhecer tudo que é vedado, tudo que é proibido para o município, e na hora da prova a gente vai identificar o que não é proibido. Vamos lá!
que é proibido ao município? Primeiro, o município não se mete com religião. Como assim não se mete com religião? O município não pode estabelecer, não pode criar cultos ou igrejas. Também não pode subvencionar, que significa dar dinheiro para eles. E também não pode embaraçar, atrapalhar, impedir o funcionamento. Então, em resumo, não se mete, porque não vai criar, não vai dar dinheiro e também não vai atrapalhar o funcionamento, nem manter com eles ou seus representantes dependência ou aliança. A única coisa que pode é uma colaboração de interesse público. Aí imagina que tem uma igreja, uma instituição religiosa que está fazendo uma ação de serviço social para pessoas carentes, pessoas pobres, e aí o município colabora. Aí sim, porque aí o fim não é a religião, e sim ajudar os necessitados. Que mais, pessoal? Não pode o município, ao município é vedado, recusar fé a documentos públicos. Também não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Nesse concurso agora, o candidato tem alguma preferência por morar no município ou por ter nascido no município? Não. Pessoas de qualquer lugar do Brasil podem vir fazer a prova com a mesma condição, com a mesma chance de passar. Por quê? Porque para os municípios é vedado, é proibido criar distinções, tratar diferentemente os brasileiros ou dar preferências para quem é do município, para quem não é. Não tem essa. Todos iguais, não é permitida a criação de distinções. Que mais? Também não pode o município subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com dinheiro público, quer por jornal, rádio, televisão, alto-falante ou qualquer outro meio, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. A propaganda feita com dinheiro público não pode ser utilizada para promover um partido político ou para outros fins que não sejam aquilo que a prefeitura está fazendo. Nesse mesmo sentido, vem a proibição do inciso 5, que diz que ao município é proibido manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, atenção, que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. A propaganda feita com dinheiro público, ela é só para educar, informar e orientar a população. Ela não pode servir para promoção pessoal dos servidores públicos ou dos políticos. E essa aqui cai muito em prova. Sabe por quê? Lá no enunciado, lá no artigo a gente tem, né? Ao município é vedado manter a publicidade que não tenha esse caráter. O que a banca faz na prova? A banca vai dizer, ao município não é vedado. E vai colocar aqui, manter a publicidade que tenha caráter educativo. E aí não é vedado. Quer dizer, vamos resumir aqui. O que eu tenho que saber? É proibido para o município fazer uma propaganda que não seja educativa, informativa ou orientação social. Agora, a publicidade que tenha esse caráter educativo, informativo ou orientação social pode ser feita com dinheiro público. Não pode a que não tenha. E aí a banca faz uma questão quase de raciocínio lógico, trocando esse não por este aqui. Então, cuidado na hora da prova, muita atenção para perceber se a banca está te perguntando o que é permitido ou o que não é permitido, o que é vedado. Que mais, pessoal? É vedado otorgar isenções e anistias ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. O município só pode dar uma isenção para uma empresa, uma anistia ou perdoar uma dívida se houver um interesse público justificado. Se não houver, o ato deve ser nulo, sem validade. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Concluímos então essa parte. O nosso próximo assunto aqui é a administração financeira, mas esse eu vou deixar para o nosso próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.